Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem, começando bem o seu ano e que Deus te abençoe ricamente nesta nova jornada que é 2025. Mas vamos lá, começando o ano com perguntas quentes, calientes. E uma delas diz assim: paz, pastor. Bem, lá vai. Se eu nasci condenado ao inferno pelo pecado de Adão, quer dizer que eu vou para o fogo eterno por causa disso? Ele está perguntando. Logo, mesmo que eu seja inocente e morra antes de cometer algum pecado, no caso de bebezinho, serei condenado por isso. Então, existe maldição hereditária tão pregada pelos neopentecostais? Isso não contradiz o livro de Ezequiel 18:4, que diz que a alma que pecar, essa morrerá? Confesso que isso me deixou confusa. Então vamos lá. Vamos responder a internauta aqui. Ela fez uma pergunta bastante complexa. Vai dar um pouquinho de trabalho para eu responder. Quem quiser estudar melhor a martiologia, que é a doutrina do pecado, vai lá na playlist, tem lá o nosso curso de teologia, deve ter uns 10 vídeos explicando essa questão do pecado. Se você puder acessar e assistir, eu vou deixar na playlist aqui para você ter essa liberdade de fazer uma pesquisa mais acurada. Mas aguarde que já eu vou vir explicar isso aqui, tá bom? Antes, rapidamente aqui os nossos recados. Gente, no dia 30 de janeiro, vamos sortear a primeira Bíblia apologética do ano, 2025. Então, quer participar? Vai lá na plataforma do Apoia-se, se inscreva, seja nosso patrocinador, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, e numa forma de retribuição, nós estaremos fazendo esse belíssimo sorteio aqui, no dia 30, às 22 horas. Outra informação importante é o app do CACP, e se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Bom, vamos lá. A pergunta tem a ver com o pecado original, que eu prefiro chamar de pecado adâmico, e a questão se este pecado me condena ao inferno. Deixa eu começar dando uma analogia, depois eu vou ler os textos bíblicos. Se eu fizesse uma pergunta para você, que me fez essa pergunta. Diabetes, aquela acho que é tipo 1, aquela que você nasce com ela. Diabetes tipo 1, ela mata ou não mata a pessoa? E aí você ia ficar diante de uma questão complicada. Por quê? Se a pessoa não for tratada, cuidada, desde muito cedo, ela não vai conseguir sobreviver. Com certeza não chegará aos 20 anos de idade. A diabetes vai matá-la. Agora, se essa pessoa, desde muito cedo, começar a fazer um tratamento médico, cuidar dessa diabetes, hoje tem uns aparelhos que você insere no corpo diretamente, que faz controle de açúcar, de glicemia na hora, é provável que essa pessoa, apesar do desconforto, tenha uma vida longa e morra de outra coisa. Morra de outro problema, e não a diabetes. Por que estou te dando esse exemplo? Porque este exemplo que estou falando é perfeito com relação ao que a irmã está colocando aqui. Veja, Paulo vai falar lá em Romanos 5,12, depois você pode ler todo o capítulo de Romanos 5, que é muito importante. Paulo diz assim no versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o texto bíblico está deixando claro que o pecado de Adão, como classificam alguns teólogos, é um pecado federativo. Vou te dar um exemplo aqui político. Um político ruim, ele ganha a eleição. Você não votou naquele político ruim. Mas a consequência da maioria ter votado no político ruim faz toda a nação sofrer. Então isso é uma espécie de você estar debaixo de um pecado federativo, ou de um problema que não é seu, que não foi causado por você, mas porque pessoas próximas a você causaram aquele problema, você foi afetado. Outro exemplo, o marido,
ele comete adultério, pega uma doença venérea, traz para dentro de casa. A mulher é inocente, os filhos são inocentes, mas por causa do erro dele, todos sofrem. Neste aspecto, é o que Paulo está falando aqui, estamos todos sob o pecado de Adão. Nós nascemos com este problema, e a morte aqui é separação de Deus. Nós nascemos separados de Deus espiritualmente. Por isso que este problema pode te levar ao inferno. Ou não. Lembra da diabetes? Se a pessoa tratar a diabetes, você pode morrer de outra coisa. Se você tratar dos seus pecados, pelo sangue de Cristo, você não será condenado por esse problema. Então a grande questão é se você vai tratar, se você vai tomar a decisão certa e optar por Cristo Jesus, que é o remédio para este problema do pecado. Perceba, sim ou não? Consegue entender isso? Mas quando a pessoa é condenada à guiena eterna, o próprio Cristo vai deixar claro, através da revelação do Apocalipse, que a pessoa que vai para o fogo eterno não vai por causa do pecado de Adão. Olha lá, Apocalipse 20, verso 12 e 13. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então aquilo que está em Ezequiel 18:4, que a alma que pecar é esta que morrerá, é esta que será condenada, é esta que viverá eternamente separada de Deus, é uma verdade. Inclusive o texto de Ezequiel 18, ele deixa claro que o filho não paga pelo pecado do pai. Cada um paga pelo seu pecado. Está escrito lá, é Yahvé falando, é Deus, o Eterno, falando isso. Então, veja, o pecado federativo de Adão prejudica-nos de certa maneira? Positivo. Agora, o que acaba nos levando para o inferno? Quando a gente cria consciência e não toma a decisão correta depois dessa consciência, não opta por Cristo, então aí eu vou até o julgamento final e eu sou condenado pelos meus pecados. Perceba? Sim ou não? Outra coisa, Gálatas 3,13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, um crente está sob maldição? Não. Não existe maldição hereditária sobre a vida do crente. Maldição nenhuma. Zero. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora, o que a irmã está colocando aqui? Ela está querendo saber, por exemplo, se quando ela morre bebezinha, ela é condenada. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu explico de novo. Aqui em Romanos capítulo 7, no verso de número 9, está escrito assim, Paulo falando: outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Paulo era benjamita, fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Então, que tempo ele viveu sem lei? Ele viveu sem lei no tempo da sua inocência, quando ele era criança. Aí ele fala assim, que aí a consciência ou o conhecimento da lei veio e ele então morreu e o pecado reviveu. Por que o pecado reviveu? Porque ele nasceu sob o pecado. O pecado estava aqui. A semente do pecado, ela está disseminada em todos nós, no nosso corpo caído e depravado. Está entendendo? Agora, o que Paulo está deixando explícito aqui? Que toda pessoa que nasce e morre na idade da inocência não é condenada por pecado algum. Por quê? Ele é inimputável. Perceba, ele não tem como pagar por esse pecado ou ser atribuído a ele qualquer culpa, porque ele pessoalmente não pecou.
E só pode ir para o inferno pelo pecado que você comete, não que o outro cometeu. Você pode ser afetado pelo pecado do outro. Você pode ser induzido pelo pecado do outro. Você pode ser orientado pelo pecado do outro. Mas o pecado que te leva para o inferno é o seu pecado. É o que Jesus está falando lá em Apocalipse. E Paulo está deixando claro que as crianças, enquanto na idade da inocência, ela não tem imputação. Ou seja, não é colocado sobre ela o pecado. Então, na justiça, no Código Penal, tem os inimputáveis, que são aquelas pessoas que não têm consciência do crime que está cometendo. E vamos imaginar, uma criança está brincando com uma arma que o pai deixou ali displicentemente sobre a mesa e ele mata alguém. Essa criança não será condenada, talvez o pai até, mas a criança não. Por quê? Porque ela não tem consciência. Ela não sabia que aquela arma tinha esse potencial todo. Então ela não é condenada. Ou se é uma pessoa que tem problemas neurais ou neurológicos e ela comete um crime, ela não é acusada e condenada por aquilo. Nem acusada ela é no Código Penal. Então, algo similar nós temos com as crianças. E aí, gente, eu já fiz outros vídeos, eu repito aqui. As crianças, elas são consideradas tão inimputáveis que o próprio Cristo disse que da boca dos tais sai o perfeito louvor. Isso é Jesus Cristo que falou. Ele pega uma criança no colo e fala, ó, quem não for como uma criança dessa aqui, não entrará no reino dos céus. Ele olha para as crianças que não estavam conseguindo chegar a ele briga com os apóstolos, manda deixar as crianças vir a ele, e ele diz assim, dos tais é o reino dos céus. Então, o próprio Deus não imputa pecado a qualquer criança, porque o próprio Cristo disse que para mandar alguém para o inferno, ele tem que pecar. Nós temos a tendência para isso, mas até eu não pecar, eu não recebo a condenação. Percebam? Então, entendam, a teologia da prosperidade, ou a teologia neopentecostal, está certa ao ensinar que as pessoas têm maldição hereditária sobre si? Não, porque nós que somos cristãos, Cristo já levou todas as maldições. Todas as maldições. De forma nenhuma há maldição sobre nós. Então, essa é a primeira informação. Só tem que ficar lá no culto, quebrando maldição. Nada disso. É só você crer em Cristo. Todas as maldições são quebradas, inclusive a adâmica. Tá? Inclusive a adâmica. Agora, o pecado de Adão, por si só, ele me leva para o inferno? Não, ele me potencializa a ir para o inferno. É verdade, ele me potencializa, porque eu estou sob o pecado, eu estou morto. Sou separado de Deus. Quando a consciência vem, eu estou dentro de um estado ruim, negativo, pior do que Adão no paraíso. E aí nós temos a graça de Deus, através de Cristo Jesus, nos dando essa oportunidade de sermos salvos. Por isso ele fala, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Apocalipse 22, 17. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Quem quiser. Então, o Evangelho explicita tudo isso e deixa isso claro. Quanto a essa questão problemática das crianças, nós temos aí o calvinismo, e no calvinismo, só para sua informação, vamos ser justos com eles, há duas categorias de calvinistas. Os que acreditam que, exatamente como eu estou falando, que toda criança que morre na idade da inocência é salva, claro, pela graça de Jesus Cristo, foi ele que disse isso, que dos tais é o reino dos céus, e ele tem esse poder, e ele redime até mesmo as crianças, porque elas não têm como não crer ou descrer. Então toda criança que morre na idade da inocência é salva por Cristo. E aí tem um outro grupo de calvinistas que acreditam que a criança que não é eleita vai para o inferno. Os católicos, até pouco tempo atrás, acreditavam no limbo. Então a criança que não era batizada, ela era aniquilada, ela ia para a inexistência. Os calvinistas que acreditam que a criança não eleita vai para o inferno, carece de informações teológicas. Onde é que ele arrumou esse texto para fazer tal afirmação? O Calvino dizia, né, que o batismo era o sinal da eleição.
Por isso que ele era tão radical, ele acreditava que até quem não aceitasse o batismo infantil devia ser condenado à morte. Por quê? Porque para ele, você não batizar uma criança é que você não está colocando sobre ela o selo da eleição, então aquela criança está indo para o inferno. Na cabeça dele, ele acreditava que tinha que batizar o maior número possível de crianças para mandá-las para o céu, ou para colocar sobre elas o selo da eleição. E essas crianças que morriam, batizadas no caso, na idade da infância, elas quando morriam, antes de morrer, elas eram regeneradas primeiro, para depois ir para o céu. Essa é a cabeça de João Calvino. Então João Calvino, ele pessoalmente, cria que teremos crianças no inferno? Exatamente, ele cria. Todos os calvinistas creem nesse absurdo, nessa coisa obscena, intragável? Obviamente que não. Hodge, por exemplo, é um grande teólogo, tem um livro de teologia sistemática, ele é um exemplo de teólogos que não acreditam. Tá certo? Gente, tá aí a explicação, espero que eu tenha respondido a nossa irmã. É uma pergunta muito complexa. Eu acho que o exemplo do diabetes aí cai muito bem para esta questão. Então, você pode dizer que sim e não ao mesmo tempo e entender que se nada for feito, aquela pessoa que está sob o pecado, ela vai crescer, criar consciência, morrer no pecado e ir para o inferno. Mas, se ela procurar a Cristo, apesar da sua vida ter várias privações, ela sim será salva pela graça. Tá ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você viva nesta graça, no nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.